Você sabe por que Jesus veio da Galileia? Você sabe? Porque César veio da Gália. Gália, Galileia. Você sabe por que Jesus tinha um João que era, ao mesmo tempo, padrinho dele e rival dele? Porque o César tinha o Pompeu, que era patrocinador dele, padrinho dele, mas rival dele ao mesmo tempo. Scania, essas duas semelhanças, eu estou achando pouco demais essas duas semelhanças. Tá pouco. Você tem mais algum, Scania? Tenho. César, sabe por que Jesus iniciou o seu ministério no Rio Jordão? Você sabe por quê? Porque o ministério de César começou no Rio Rubicão. A partir do Rio Rubicão, isso está na literatura, viu? Isso aqui não é nada de invenção de Scania, não. Está na literatura. Quando César passa o Rubicão, ele declara guerra, começa o seu ministério enquanto um ditador. Rapaz, que coisa interessante. E vem cá, e por que Cafarnaum é a primeira cidade que Jesus entra? Por quê? Você sabe qual é a primeira cidade que Júlio César vai? Corfínio. Cafarnaum e Corfínio. Olha a semelhança das palavras. Corfínium, Cafarnaum. Scania, isso tá estranho, rapaz. Essas semelhanças que você tá trazendo aí. Não tem condição não, rapaz. Vem cá. Por que Jesus entra em Jerusalém, entrada triunfal de Jerusalém? Porque César entrou, entrada triunfal em Jerusalém. Scania. Que coisa impressionante isso, rapaz. Agora pare aí. Tá parado? Senta aí para você não cair. Senta aí. Senta. Senta aí. Você está sentado? Você sabe por que Jesus conversa com Nicodemos de noite, nas escondidas? Você sabe por quê? Porque Júlio César se encontrava de noite com um homem chamado Nicomedes. Jesus se encontrava de noite com Júlio César se encontrava de noite com um amigo dele chamado Nicomedes. Da mesma forma como Jesus se encontrava com Nicodemos à noite. Rapaz, até o período, não é possível uma coisa dessa. Até o advérbio é o mesmo. Será que você acha que isso é coincidência, meu amigo? Não é possível um negócio desse. Não tem condição na coisa. Que aqui é o caixão de vela preta, viu? Eu estou falando aqui, eu estou falando de cabeça. O que está se fazendo aqui? O que é que está se. Qual o conceito acadêmico que se invoca para fazer essa abordagem intertextual? Isso aqui é intertextualidade, espelhamento. É o autor, ele não está plagiando. Essa palavra é uma palavra que eu acho que não deve ser utilizada. O autor está se inspirando em obras anteriormente existentes, previamente existentes. Então, intertextualidade, conexão entre dois textos. E quando a narrativa, ela pega o texto, uma narrativa outra, pretérita, se inspira nela e traz elementos da narrativa para o seu texto, quando você faz isso, o que é que você está fazendo? Você está olhando para a sua diegese, que é a sua narrativa, pegando a diegese de outra pessoa e fazendo uma transposição. Então, o nome disso, o Francesco Carota chamou de transposição diegética, que é pegar uma narrativa anterior e criar uma outra narrativa com elementos espelhados. Mas nós não terminamos não, viu? Jesus é traído por Judas, certo? Jesus é traído por Judas. Júlio César é traído por Brutus. Até tu, Brutus.
Brutus foi um filho de criação de Júlio César. Judas foi um discípulo de Jesus. Lado perseguiu Júlio César. O Sinédrio perseguiu Jesus. Você não acha que é muita coincidência, não? Por que Jesus é perseguido pelo Sinédrio? Pelo Sanhedrin? Por quê? Júlio César foi perseguido pelo Senado romano. Júlio César é ajudado quando a sua carruagem quebra durante o seu triunfo. Da mesma forma como Jesus foi ajudado pelo Simão. Jesus é coroado como César, Jesus recebe o caniço, recebe a toga imperial. Jesus é vaiado, é escarnecido como Júlio César. Jesus é crucificado como o boneco de Júlio César foi crucificado. Você sabia disso? Você sabia que Júlio César foi crucificado, o boneco dele foi exposto e aquilo ali ficou como a imagem que as pessoas tinham, que antes dele se tornar um deus, dele ser deificado, antes da sua apoteose, ele foi crucificado no velório dele. Vocês sabiam disso? Ih, rapaz, o traidor de César tira a sua própria vida, assim como Brutus. Não, não tem condições aí, não. Ô, Pedro, rapaz, eu acho que você está inventando isso aí, não tem condições aí, não. Confirme isso aí, rapaz. Isso aí é invenção sua, é? Ou Bruto, não é possível. Brutus se suicidou? Brutus se suicidou. Brutus, suicídio. Será possível, rapaz? Os assassinos de Júlio César, Brutus e Caio Longino, por exemplo, se mataram após a sua derrota na... Fatality. Vou concluir. E para finalizar, o Júlio César termina o seu triunfo. Finalizar essa parte do César, né? Eu vou concluir a outra também. O Júlio César termina seu triunfo no Monte Capitolino. Jesus termina o seu triunfo, que começou na entrada triunfal, no Gólgota, que significam a mesma coisa. Vamos lá. Aqui nós temos o reconhecimento do Norman Champlin, dizendo que dia do Senhor é o mesmo dia de César, ou seja, não tem como Apocalipse estar contra César. Logo, quem está sendo destruído ali é Jerusalém. E isso aconteceu no primeiro século, Scania? Aconteceu. Jesus próprio disse que não ficaria pedra sobre pedra. Isso aconteceu. Os romanos que cumpriram isso. Olha aí. Então, olha aí, no dia do Senhor, esse aí é o João escrevendo lá num palácio. Ele está no dia de César, tendo as revelações e escrevendo o livro. Que coisa interessante, rapaz. Quem tirou essa foto aí, esse iPhone que tirou essa foto, não sei, deve ter sido o Franz, que conseguiu essa foto aí com a máquina do tempo e pegou aí o apóstolo João, ou o autor que se passa por João, porque tudo é pseudepígrafo. Ah, então ele teve uma visão e escreveu o livro de Apocalipse. E que dia foi esse que ele teve essa visão? No dia de César. Interessante. Olha aí. Então é uma ilustração. Obviamente que aí não é o autor possivelmente nunca foi João.